Bíblia na mão, vamos à nossa mini formação. Bíblia, café, chocolate, queijo suíço e muita informação e formação gratuita para você. Enquanto eu tomo o meu café com o meu chocolate e o queijo, você fica com a vinheta e nós vamos começar o vídeo dessa semana. E antes de começar o nosso vídeo, vou insistir mais uma vez para você se inscrever no meu canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Essa minha informação ela é gratuita, mas só peço a você uma coisa: se inscreva no meu canal. Eu tinha um canal anterior, tinha muitos inscritos, mas eu perdi o acesso ao canal, tive que fazer um novo canal e eu preciso de mais inscrições. O canal não chegou nem a 1000 inscritos e essa minha informação ela é enviada para muitas e muitas pessoas. Então eu só peço uma coisa: se inscreva no meu canal Padre Bessa Oficial, tá bom? Uma outra coisa que eu vou repetir é a nossa mini informação, é preciso sempre retomar para a gente não esquecer. Então, antes de a gente falar do tema da semana, que vai ser sobre Abraão, o pai da fé, eu queria retomar para você não esquecer que a Bíblia está dividida em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. 46 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. O Antigo Testamento, que estamos tratando agora, ele é dividido em duas partes. Não esqueça, em 4 partes. Não esqueça esse detalhe que é muito importante. Nós temos o Pentateuco, são os 5 primeiros livros. Nós temos os livros históricos, que são 16. Nós temos os livros sapienciais, também chamados livros poéticos, que são 7 livros. E, por fim, os 18 livros proféticos. Na soma, são 46 livros. Então, guarda isso: Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais e livros proféticos. É importante você não esquecer dessa divisão didática que te ajuda a tirar aquela história que a Bíblia o Antigo Testamento é muito complicado de compreender. Não é muito complicado. O Pentateuco são os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele vai tratar desde a criação, depois a era dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E depois de Jacó vem a liderança de Moisés. Moisés se torna um grande libertador, o que Deus utiliza como instrumento para libertar o povo de Deus. Então nós temos aí os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Também lembrando que no Pentateuco é quando Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe os 10 mandamentos, né? Tudo isso acontece ali nos 5 primeiros livros. Moisés morre e o último livro do Pentateuco é o Deuteronômio, quando Moisés morre e assume a liderança quem? Josué. A partir da liderança de Josué, nascem os livros históricos. São 16 livros. O primeiro livro é o livro de Josué. Os livros históricos vão contar a história do povo de Deus, depois que eles voltam para a terra de Canaã, conquistam a terra de Canaã, passando ali pelas as muralhas de Jericó, e aí vem toda a história do povo de Deus. Depois eles estão em regime tribal, quando entram ali, dividem entre as 12 tribos. Lembrando que as 12 tribos eram os filhos de Jacó, que mudou o nome para Israel, e dos filhos nasceram as 12 tribos de Israel. Então, quando Josué entrou com o povo de Deus na terra de Canaã, dividiram a terra entre as tribos. E aí nasce um período dos juízes, que são quem governam, quem administram. Depois vem o último juiz, que é Samuel, e Samuel unge Saul, o rei, primeiro rei de Israel. Sai do regime tribal para o regime monárquico. Ou seja, nasce ali a monarquia, com os grandes reis. Primeiro Saul, depois Davi, depois Salomão. Depois de Salomão vem a divisão do reino. O reino é dividido em norte e sul. O norte é invadido pelos assírios, o sul pelos babilônios, e o reino é destruído. Depois da divisão do reino é um fracasso. Isso tudo está
narrado nos livros históricos, até o exílio da Babilônia, depois retorna do exílio, reconstrói a cidade de Jerusalém, reconstrói o templo, depois vem a era dos romanos. Então tudo isso está nos livros históricos. Depois, em todo esse contexto, nascem os livros sapienciais, ou poéticos, que vai mostrar a formação, a formação religiosa do povo, os costumes, as orações, o dia a dia, os provérbios que faziam a sabedoria popular. E depois também, em todo esse contexto, nós temos os profetas. E os livros proféticos vão contar o papel dos profetas em toda a história do povo de Deus. Então é mais ou menos esse resumão, digamos assim, do Antigo Testamento. Mas vamos no tema de hoje, que é Abraão, o pai da fé. Então vamos lá. Um bom café, não pode faltar. Com essa minha xícara lá de Jerusalém. Morei na Terra Santa durante 7 anos, experiência única na minha vida. Mas eu queria falar sobre o pai Abraão, pai da fé. Por que chamam pai Abraão? Por que pai da fé? Primeiro vamos lembrar que o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte nós tratamos da criação. A criação, tudo, Deus criou a luz, criou o mundo, criou os animais, criou o homem, a mulher. Depois veio a desobediência do homem, representado por Adão e Eva. Pela desobediência entrou o pecado no mundo. E aí essa primeira parte, eu vou deixar para um momento em que eu vou explicar só sobre essa parte. Eu queria falar para vocês sobre o Antigo Testamento a partir de lideranças, de pessoas que fizeram a caminhada de fé, começando por Abraão. Por quê? Porque Abraão é o personagem mais importante do Antigo Testamento. Tudo nasceu com Abraão. Ele é considerado o fundador das 3 grandes religiões monoteístas do mundo. O que é religião monoteísta? Que acredita em um só Deus. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Mas vamos entender. Abraão, que chamava Abrão, né? O Abrão quer dizer pai exaltado. Ele mudou o nome, Deus mudou o nome dele para Abraão, quer dizer pai de multidões. Sempre a mudança do nome tem a ver com a missão que a pessoa recebe. Então ele se torna Abraão, pai de multidões. Ele nasceu por volta de 2000 anos antes de Cristo. Nasceu em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, que atual é ali o Iraque. Ok, ele foi chamado por Deus. Deus chamou Abraão, né? Chamou Abraão para deixar a sua terra, deixar tudo para uma terra desconhecida, uma terra prometida. E o que Deus prometeu além da terra? Prometeu fazer dele uma grande nação, abençoá-lo e os seus descendentes e dar esta terra, a terra de Canaã, a terra onde corre leite e mel. E Abraão aceitou o desafio, aceitou a missão que Deus deu a ele. Escuta bem, o Senhor disse a Abraão, que ainda era Abrão: deixa a tua terra, a tua família e a casa do teu pai e vai para a terra onde eu te indicar. Farei de ti um grande povo, vou te abençoar, engrandecerei o teu nome e serás uma fonte de bênçãos. E diz que Abraão partiu e levou consigo a sua esposa, Sara, né, que o nome original era Sarai, depois Deus muda para Sara. Também acompanhou Ló, que era o sobrinho de Abraão, e posteriormente ele teve os filhos Ismael, que teve com a escrava Agar, e Isaac com Sara, que foi o filho da promessa. Então Deus prometeu a Abraão e Sara. Eles eram idosos, não tinham filhos, e Deus prometeu que daria uma descendência, e que seria uma descendência numerosa como as estrelas do céu. E Isaac nasce quando já Abraão tinha cerca de 100 anos. E Abraão se alegra, e Sara se alegra com o nascimento de Isaac, o filho da promessa. E ali Deus quer provar a fé de Abraão. Abraão caminha no deserto. Nós temos muitos momentos que eu não vou narrar aqui
porque é preciso ser muito objetivo para poder a gente compreender toda a história. E eu convido você a procurar aprofundamento em algum curso bíblico ou leitura, ou mesmo lendo a palavra de Deus e acompanhando pelo rodapé as informações. Mas aqui a nossa é uma mini informação, ela é superficial porque o objetivo é que vocês tenham interesse em conhecer mais. Então, Abraão, vamos resumir que Abraão com Sara, também com o seu sobrinho Ló, seguiram no deserto até a terra prometida, onde corre leite e mel. E ali Deus quis provar a fé de Abraão. Abraão não tinha filhos, depois ele teve um filho com a escrava, com Agar, Ismael, e posteriormente continuou insistindo que queria um filho. Sara também queria ser mãe, lembrando que mãe, não ser pai, pai e mãe, no contexto bíblico é sempre uma grande bênção, e não ter o contrário disso. Então eles sentiam que não eram abençoados por Deus porque não tinham filho, e aí nasce Isaac, o filho da promessa. Mas essa história vai ficar para o próximo vídeo. Não se inscreva no meu canal Padre Bessa Oficial, deixa seu like e compartilhe para que mais pessoas possam aprender um pouco mais e se interessar por este grande livro, a Palavra de Deus.